Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e nós estamos gravando mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos fazendo em conjunto com a leitura bíblica anual. Então, toda vez que no calendário de leitura bíblica anual surge um novo livro, nós estamos vindo aqui para gravar um vídeo esclarecendo um pouquinho sobre o que esse livro fala, quem foi o autor, qual seria uma estrutura básica para compreendermos o livro, mas principalmente quando nós gravamos esse vídeo e fazemos esse vídeo chegar até você, a nossa expectativa é de que esse vídeo te encoraje a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, porque acreditamos que o nosso Deus é um Deus que escolheu se revelar através da Bíblia, da palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você está conhecendo um pouquinho mais a Deus, a sua palavra e suas intenções para a humanidade, para você. Então, leia a Bíblia. Certamente, quando você lê a Bíblia, Deus tem algo especial para você. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria te encorajar, se você puder assim nos ajudar, se inscreva em nosso canal, curta essa mensagem e até já, se você puder encaminhar esse link para um amigo também, isso nos ajuda muito na divulgação do nosso trabalho e faz com que outras pessoas conheçam o conteúdo desse material e sejam abençoados por ele também. Hoje eu vou gravar um vídeo que para mim é muito especial. É um livro no qual eu me debrucei e estudei bastante. No ano passado, a nossa igreja fez 52 estudos sobre esse livro. Você pode encontrar isso no nosso canal do YouTube, um material chamado Atos de Fé em Tempos de Coronavírus. Hoje eu vou falar com vocês sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que muitos dizem que poderia ser inclusive chamado de Atos do Espírito Santo, porque tudo que nós vemos acontecer nesse livro acontece por ação do Espírito Santo. É muito comum no livro de Atos a gente ler, por exemplo, Pedro cheio do Espírito Santo e a descrição do que Pedro fez porque estava cheio do Espírito Santo. Paulo cheio do Espírito Santo e aí o que o Paulo fez por estar cheio do Espírito Santo. Todo o livro de Atos ele tem como estrutura básica o fato de que o Espírito Santo está capacitando pessoas para a missão que Jesus lhes confiou. Como eu falei, o livro de Atos, na verdade, parece muitas vezes que ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu tanto o Evangelho, que leva o seu nome, Lucas, como também o livro de Atos. E tanto Lucas capítulo 1 quanto Atos capítulo 1, eles começam com o mesmo enredo. Lucas escrevendo para Teófilo, um possível aristocrata romano, que encomendou um trabalho de pesquisa e investigação de Lucas sobre a pessoa e obra de Jesus. Então, acreditamos que Lucas escreveu o livro de Atos aproximadamente entre o ano 60 e 70 depois de Cristo. E a proposta de Lucas ao escrever o livro de Atos, ele mesmo relata nos primeiros versículos. Atos 1:1, Lucas diz: "Em meu livro anterior, ou seja, o Evangelho, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que ele foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido." E aí então, esse é a explicação por que ele escreveu o Evangelho. Agora o versículo 3 é a explicação por que ele está escrevendo Atos. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, e em certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu esta ordem: "Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo." E o que pessoas batizadas com o Espírito Santo fazem? Elas anunciam Jesus Cristo por onde quer que elas vão. Por isso, Lucas nos esclarece que escreveu o livro de Atos para registrar a expansão da igreja através do testemunho de discípulos de Cristo que estão vivendo cheios do poder do Espírito Santo, que estão falando de Jesus com base no poder do Espírito Santo. Por isso que, para mim, uma palavra que resume
o livro de Atos dos Apóstolos, ou o livro de Atos do Espírito Santo, é a palavra missão. E resumindo o livro todo na palavra missão, não poderíamos usar outro versículo para resumir todo o livro, para entender tudo que vai ser tratado no livro, que não seja Atos 1:8. Atos 1:8, Jesus diz para os seus discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui está esclarecido por que o livro de Atos foi escrito, para esclarecer essa expansão da igreja, começando por Jerusalém, passando por Judéia e Samaria e chegando até os confins da terra, e de fato chegou aos confins da terra. Se você está vendo esse vídeo agora, se você foi alcançado por evangelho, esse é um sinal de que a igreja chegou nos confins da terra, a igreja chegou até você. Uma igreja que começou nas ruas de Jerusalém no primeiro século, agora chega até nós. E eu acho que essa é uma boa divisão que nos é apresentada aqui no livro de Atos. Podemos dividir o livro de Atos em três esferas ou três partes. O primeiro seria essa introdução. Atos capítulo 1 está nos apresentando, Lucas está nos dando uma introdução do livro, mas a partir de Atos capítulo 2 temos essas três divisões da igreja em Jerusalém, da igreja na Judéia e Samaria e da igreja até os confins da terra. Então, pegando essa divisão, essas três divisões, três estruturas de Atos, do capítulo 2 até o capítulo 7, nós vemos a igreja em Jerusalém. Tudo começa com o dia de Pentecostes, os discípulos estão reunidos em uma casa e enquanto estão orando, de repente vem do céu um som como de um vento muito forte. Não era um vento, era um som parecia-se com um vento. E essa era a percepção do Espírito Santo entrando naquele local e sendo derramado sobre cada discípulo. Eu gosto muito de, sempre que eu falo de Atos capítulo 2, dizer o quão importante é você estar em todas as reuniões possíveis, encontros com discípulos de Jesus, nunca faltar, porque você nunca sabe quando o Espírito Santo vai fazer uma obra incomum, extraordinária naquele lugar. É o que está acontecendo aqui. O Espírito Santo está tomando aquele lugar, está tocando pessoas e a igreja fica tomada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. E o que eles fazem cheio do Espírito Santo? Testemunho de Jesus. O que a gente vê na sequência de pessoas cheias do Espírito Santo, capítulo 2, versículo 14, Pedro pregando e 3.000 pessoas se convertendo. Capítulo 3, Pedro e João na porta do templo e a cura de um homem, e isso serve de testemunho do poder que há no nome de Jesus. Capítulo 4, Pedro e João sendo interrogados pelo Sinédrio e com ousadia falando da salvação que há em Jesus Cristo. Capítulo 5, o temor de Deus tomando conta da igreja através de um episódio com Ananias e Safira, mas depois com um episódio de livramento de Deus, até inclusive capítulo 5, ele termina com os discípulos orando e dizendo que depois que eles oraram, a casa que eles estavam ficou tomada pela presença de Deus e eles ficaram cheios da alegria de poder ter essa consciência de que estavam vivendo de uma maneira que agradava a Deus e Deus estava com eles. Chegamos no capítulo 6, a orientação que temos ali da igreja, da distribuição de tarefas, enquanto os apóstolos se concentrariam com a oração e o ensino, surge ali um grupo de pessoas que vão ajudar com as tarefas diárias da igreja, tudo isso em Jerusalém ainda. Uma dessas pessoas que foram elevadas a um posto de auxílio, de serviço, chamado Estevão, começa a testemunhar sobre a salvação que há em Jesus e ele se torna então o primeiro mártir da igreja cristã, morrendo por testemunhar de Jesus. Estevão sai da mesa e vai aos céus. E aí então
inicia-se aqui com a morte de Estevão, se inicia a segunda estrutura, a segunda parte do livro de Atos, porque em Atos capítulo 8 a igreja ainda está muito concentrada em Jerusalém. Lembra que a missão era Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Só que nós estamos no capítulo 8 e a igreja só está em Jerusalém, ela não foi para Judéia e Samaria. E aí um dito que nós temos entre teólogos é que a igreja que não vive Atos 1:8 viverá Atos 8:1. O que a gente lê em Atos 8:1 é que Paulo estava consentindo com a morte de Estevão e naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Às vezes a gente pensa que perseguição é algo ruim, de fato é, mas nós não pensamos que às vezes a perseguição é a única forma da igreja se dispersar e cumprir seu real objetivo, que é tornar Jesus conhecido em todo o mundo. E é o que está acontecendo agora aqui em Atos capítulo 8. A igreja sai de Jerusalém e começa a entrar na Judéia e em Samaria. Especificamente Atos capítulo 8, com a dispersão causada pela perseguição, a igreja chega em Samaria e começa a avançar por toda a Judéia. É interessante que Atos capítulo 8 vai nos registrar um Pentecostes que acontece em Samaria, chamado Pentecostes samaritano. Os samaritanos não se davam com os judeus, não se relacionavam bem com os judeus, e foi importante para os judeus ver Deus salvando e alcançando também samaritanos, também concedendo a samaritanos a plenitude do Espírito Santo. Nós temos em Atos capítulo 9 um perseguidor que se torna perseguido. Saulo de Tarso começa a perseguir os discípulos de Jesus, mas em meio à perseguição, Atos capítulo 9, o próprio Paulo, chamado anteriormente Saulo, conhece Jesus, encontra Jesus no meio do caminho e se rende a Jesus. E é interessante Atos 9 porque em Atos 9 Paulo começa perseguindo os discípulos de Jesus, mas no final do capítulo 9 é Paulo que tem que fugir, porque agora é ele que está testemunhando sobre Jesus e as pessoas não podem aceitar que aquele que estava querendo destruir a fé agora está promovendo a fé. Esse também precisa ser exterminado, e Paulo agora começa a sofrer perseguição. No capítulo 10 encontramos um discípulo muito improvável chamado Cornélio, um homem que é um centurião do regimento conhecido como italiano, mas é um homem piedoso, temente a Deus, é um homem que dá esmola, que está orando continuamente a Deus. E isso nos ensina que toda pessoa que se dirige a Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Criador dos céus e da terra, ao Deus da palavra, essas pessoas em algum momento vão ser, se elas estão clamando por Deus, querendo conhecer mais a Deus, um dia Deus vai se revelar a essas pessoas. É uma promessa, inclusive bíblica: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Todo aquele que busca Deus de todo o coração, um dia vai encontrar Deus, encontrar a salvação em Jesus. Cornélio é esse exemplo. Ele está buscando a Deus de todo o coração e Deus se revela a ele e faz com que o evangelho chegue até a casa dele através da pregação de Pedro. Nós chegamos agora na terceira e última estrutura do livro de Atos. Começamos em Jerusalém, Atos capítulo 2, capítulo 7. Chegamos na Judéia e Samaria, Atos capítulo 8 a capítulo 10. E a partir do capítulo 11, nós começamos essa jornada pelos confins da terra. Em Atos capítulo 11 começa a obra missionária, a igreja chega em Antioquia, uma cidade grega, e começa a expansão então da pregação entre os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Nós vemos ali Atos capítulo 12, uma igreja militante, uma igreja que está batalhando em oração, perseverando por livramento, por avanço. Capítulo 13, então, começa agora essa expansão mais ampla. Surge aqui a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, capítulo 13 e capítulo 14. Lembra que eu falei para você no início de que o livro de Atos poderia ser também chamado Atos do Espírito Santo? Em Atos capítulo 13, nós lemos que na igreja de Antioquia havia vários profetas e mestres,
E enquanto a igreja está orando, Atos 13:2 nos diz que enquanto estavam orando e adorando o Senhor com jejuns, disse o Espírito Santo: Separem-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo escolhe duas pessoas da igreja de Antioquia para uma obra missionária. E aí então Paulo e Barnabé são separados e enviados em missão para tornar Jesus conhecido. Então, capítulo 13 começa ali a viagem por Chipre, por Antioquia, pela Psídia, e Paulo e Barnabé estão anunciando o evangelho também em Icônio, Listra, Derbe, na Síria, e assim conclui-se a primeira viagem missionária de Paulo. E é interessante destacar que toda viagem começa com a igreja enviadora e termina com o regresso à igreja enviadora. Paulo faz esse percurso de sair de Antioquia, sua igreja, a igreja enviadora, proclamar Jesus por todas as cidades e retornar para a igreja que o enviou. No capítulo 15 nós temos o primeiro concílio da igreja cristã, porque muitas pessoas que não eram judeus, chamados na Bíblia de gentios, estavam se convertendo e isso incomodou os judeus. Então foi feito um concílio justamente para se debater esse assunto, se os judeus, ou os não judeus, perdão, podiam crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e se poderiam se tornar discípulos de Jesus. Com a palavra do apóstolo Pedro, Atos 15:11, nós cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim também como eles. Ou seja, independente se a pessoa é judeu ou qualquer que seja a sua nacionalidade, o que define se ela pode se tornar um discípulo ou não é se ela crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Apenas isso. E com essa mensagem, então, e essa decisão em concílio de que todo o que crê em Jesus, na verdade é uma decisão, né? Porque isso já tinha sido anunciado pelo próprio Senhor Jesus. Com essa apenas constatação, ratificação em concílio, Paulo e Barnabé se programam para iniciar uma segunda viagem missionária e visitar as igrejas que tinham anunciado antes o evangelho de pessoas não judeus, para anunciar a decisão do concílio de que sim, todos pela fé em Jesus se tornam membros de uma única e mesma família. Acontece que Paulo e Barnabé têm um desentendimento, porque Paulo não queria levar João Marcos, que os tinha abandonado na primeira viagem missionária. Barnabé, por sua vez, acreditava que deveria dar uma chance para João Marcos, e nessa disputa entre levar e não levar João Marcos, Barnabé volta para a cidade de Chipre, então onde ele era natural, com João Marcos, e Paulo começa uma viagem com Silas e com Judas e com Silas, com Lucas e com Timóteo, e assim inicia-se a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo deseja regressar para a cidade de Listra, Derbe, Icônio, por onde ele tinha feito a primeira viagem missionária, mas nessa tentativa de ir voltar para as igrejas na Ásia. Paulo é impedido pelo Espírito Santo, nos diz isso Atos capítulo 16, versículos de 6 a 9, e aí então ele tem uma visão de que deveria ir para Macedônia, mais para a Europa, visando a Europa. E aí então ele vai para Macedônia, para Filipos, para uma cidade grega. E aí assim começa o evangelho então a entrar na Europa. A segunda viagem missionária de Paulo. Na cabeça de Paulo era visitar as igrejas da Ásia, já plantadas e estabelecidas. Mas o Espírito Santo tinha uma outra agenda, e é importante destacar isso. O Espírito Santo tinha uma outra agenda. E Paulo obedece então à agenda do Espírito Santo e começa a levar o evangelho para a Europa. E nesse sentido, então, Paulo visita a Macedônia, visita Tessalônica, visita Atenas, visita Corinto, e a segunda viagem missionária de Paulo termina em Atos capítulo 18, versículo 22. Ao chegar a Cesareia, subiu à igreja para saudá-lo e depois desceu para Antioquia. Lembra que eu falei que sempre termina em Antioquia. Acreditamos que Paulo fez uma terceira viagem missionária a partir do capítulo 18, versículo 23, nós lemos: Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali
e viajou para toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo os discípulos de Jesus. Aqui começa a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele vai inclusive passar por Éfeso e, e dar sequência a essas viagens. Porém, há um desvio de percurso. Paulo ele chega em Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, no capítulo 21, Paulo é preso por judeus que antes apoiavam ele quando ele era perseguidor da igreja, ah, mas quando ele se torna discípulo de Jesus, esses judeus desejam também acabar com Paulo. E Paulo tinha o desejo de ir para Roma, para levar o evangelho até Roma. E quando Paulo é preso, quem pensa que a missão terminou se enganou, porque enquanto Paulo está preso, ele está escrevendo cartas para as igrejas, cartas que chegaram até nós, como a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, mas também a prisão de Paulo em Jerusalém o leva até Roma, porque Paulo ele clama para ser julgado pelo imperador, por César, e como um cidadão romano ele tem esse direito, então na verdade o governo acaba patrocinando a terceira viagem missionária de Paulo. Do capítulo 21 até o capítulo 26, Paulo está preso em Jerusalém, e é nessa oportunidade que ele está escrevendo essas cartas que eu falei, chamadas também cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Quando chegamos em Atos capítulo 27, então Paulo vai ser levado para Roma para viajar, para se defender das falsas acusações, mas também para levar o evangelho até Roma. Passa por um naufrágio, onde fica bem claro que Deus estava cuidando dele e guardando ele, porque mesmo no naufrágio ele consegue sobreviver e chega até Roma. E o capítulo 28 então encerra desta forma: Paulo aguardando o julgamento em Roma, numa prisão domiciliar, onde ele podia receber visitas, e todos os que iam visitá-lo acabavam ouvindo o evangelho, e assim o evangelho chega então em Roma, tida como os confins da terra. Atos capítulo 28 encerra essa história de Lucas, de mostrar como que o evangelho chegou aos confins da terra. Mas quando a gente lê o livro de Atos, algumas considerações nós somos convidados a repensar. A primeira delas é compreender que a igreja ela já nasce com uma agenda. A igreja não desenvolve sua própria agenda, ela já tem uma agenda estabelecida. Ela já tem uma prioridade e um objetivo. Toda igreja nasce já com um propósito, que é testemunhar sobre Jesus, que é o texto base do livro Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas de Jesus. Nós não fazemos igreja do nosso jeito, do nosso gosto, com nossa programação. Tudo que a gente faz em igreja, a gente faz para testemunhar sobre Jesus. Nós somos igreja para tornar Jesus conhecido. Como eu já falei para vocês, a igreja que não vive Atos 1:8, testemunhar Jesus, vive Atos 8:1, é perseguida, é dispersa, fica perdida. Agora eu finalizo com duas considerações desse vídeo de Atos. O primeiro é que nós devemos olhar para nossas vidas, para tudo, e em todo momento buscar oportunidades de testemunhar sobre Jesus, sobre o Evangelho. A gente vê isso explicitamente em Atos capítulo 23, versículos 11, por exemplo, quando a gente lê as seguintes palavras: naquela noite o Senhor se colocou ao lado de Paulo, que estava preso, e disse para ele: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você também deverá testemunhar em Roma. E no capítulo 25, versículo 11, nós lemos: se de fato sou culpado, Paulo fazendo sua defesa diante de Festo, se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer, mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Paulo tinha recebido a mensagem de Jesus que deveria proclamar o evangelho em Roma, e ele focou nisso, na missão que Jesus confiou. E mesmo numa prisão, ele fez uso do direito romano para chegar até Roma. Precisamos fazer uso de tudo que temos para tornar Jesus conhecido, para viver a missão de tornar Jesus conhecido. O livro de Atos acaba no capítulo 28.
Mas nós, Igreja de Jesus Cristo do Tempo Presente, estamos escrevendo Atos 29. O capítulo 29 de Atos está sendo escrito por todo aquele que conhece Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida e que está levando o Evangelho adiante. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e fique aqui nosso incentivo: conheça a sua Bíblia, porque quanto mais você conhece a sua Bíblia, mais você fica sabendo do quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com a sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, encaminhe ele para alguém. Eu vejo você no nosso próximo estudo. Que Jesus abençoe.